Olá! Hoje a gente vai mergulhar num assunto que é um verdadeiro desafio diagnóstico no dia a dia, a disfunção da tireoide. Pensa nela como o maestro do nosso metabolismo. Quando essa glândula desafina, o corpo inteiro sai do ritmo. Entender esses sinais é, sem dúvida, a chave para resolver muitos quebra-cabeças clínicos. Vamos lá? Bom, para guiar nossa análise, o foco aqui vai ser bem prático, tá? A gente vai se concentrar nos achados clínicos e laboratoriais mais importantes do hipotiroidismo e do hipertiroidismo. E para isso, vamos nos basear em fontes de referência, como o Ken Hub e o material do Laboratório São Paulo, tudo pensado especialmente para quem está na jornada da medicina. Sabe, muitas vezes a história começa com sintomas que parecem meio vagos. Um cansaço que simplesmente não vai embora. O peso que muda sem uma razão aparente. Aquela sensibilidade esquisita ao frio ou ao calor. São justamente essas as pistas, às vezes sutis, que acendem um alerta e nos fazem pensar: será que o problema não está na tireoide? Ok, primeira seção. O eixo tireoidiano normal. Para a gente entender o que dá errado, primeiro a gente precisa entender como o sistema funciona quando está tudo nos eixos, como se fosse o termostato mestre do nosso corpo. Pensa nesse sistema como uma cascata de comando super inteligente. Tudo começa lá no hipotálamo, que libera o TRH. Esse TRH avisa a hipófise: ei, é hora de liberar a TSH. O TSH então vai até a tireoide e dá ordem para ela produzir os hormônios T4 e T3. E aqui vem a parte genial, o feedback. Quando os níveis de T4 e T3 estão ok, eles mandam um sinal de volta, lá para cima, avisando que podem diminuir o ritmo. É um sistema que se regula sozinho o tempo todo. Seção 2. Hipotireoidismo. Beleza, agora vamos ver o que acontece quando esse motor desacelera, quando o metabolismo entra quase num modo de economia de energia. A definição clínica é bem direta, sem rodeios. Hipotireoidismo é uma síndrome que acontece por causa da falta, da deficiência dos hormônios da tireoide. É como se o motor do corpo estivesse funcionando em marcha lenta, com pouquíssima potência. E como isso aparece na prática, no paciente? A fonte da Ken Hub nos dá os sinais clássicos. Com o metabolismo lá embaixo, vem a fadiga, a letargia, aquela intolerância ao frio. O corpo passa a gastar menos energia, o que pode levar ao ganho de peso, e até o humor é afetado, podendo levar a um quadro de depressão. Quando a gente junta essas peças, elas começam a contar uma história bem clara. E um sinal físico bem importante pode aparecer. Pensa comigo, se a tireoide não produz hormônio suficiente, aquele sistema de feedback falha. A hipófise não recebe o sinal para parar. Então ela continua mandando TSH, como se estivesse gritando para a tireoide trabalhar mais. E esse estímulo sem parar pode fazer a glândula crescer numa tentativa desesperada de compensar. É isso que a gente chama de bócio. Terceira seção, hipertireoidismo. Agora vamos para o outro extremo da balança. O cenário em que o metabolismo está, bom, acelerado ao máximo. Aqui, a definição é exatamente o oposto. É o excesso de hormônios tireoidianos que leva a um estado chamado de tireotoxicose. Se no hipo o corpo freia, aqui ele acelera de forma perigosa. O corpo todo entra em alta rotação, com perda de peso, intolerância ao calor, suor excessivo, o coração acelerado. É uma sobrecarga geral. Seção 4. O diagnóstico laboratorial. As pistas clínicas nos dão o caminho, mas a confirmação, o ponto final, geralmente vem dos exames de sangue, especialmente do TSH e do T4 livre. Então, a grande pergunta que fica é: como é que os números no papel conseguem mostrar a diferença entre esses dois estados metabólicos tão opostos? A resposta está na dança, no equilíbrio delicado entre o TSH e o T4. A lógica que é inversa, e isso é fascinante. No hipotiroidismo primário, a tireoide não está funcionando direito, então o T4 livre fica baixo. A hipófise percebe isso e aumenta o TSH, tentando estimular a glândula. Já no hipertiroidismo, é o contrário. A tireoide está produzindo T4 em excesso. Esse T4 alto avisa a hipófise para ela frear, cortar a produção de TSH. Essa tabela resume bem os padrões principais. A gente tem o hipo e o hiperclássicos. Mas olha só essa terceira linha, o hipotiroidismo subclínico. Aqui, o TSH já subiu, mostrando que a hipófise está se esforçando mais, mas a tireoide, por enquanto, ainda consegue manter o T4 livre e níveis normais. É um sinal de alerta, um sinal precoce de falha. E agora, nossa última sessão, um caso a considerar. Vamos analisar uma situação onde os resultados dos exames podem nos enganar se a gente não pensar um pouco mais a fundo. Então, vamos lembrar a definição de hipotiroidismo subclínico.
TSH alto, mas com T4 livre ainda normal. Parece simples, né? Mas é aqui que mora uma armadilha diagnóstica muito importante. E aqui está o pulo do gato, um ponto que a fonte do Laboratório São Paulo destaca muito bem. Esse padrão de TSH alto com T4 livre normal pode não ser o hipotiroidismo subclínico. Pode ser, na verdade, um sinal de baixa adesão ao tratamento com levotiroxina. Mas por que isso acontece? A fisiologia explica direitinho. O TSH tem uma memória longa. Ele reflete o que aconteceu nas últimas 6 a 8 semanas. Já o T4 livre tem memória curta, ele mostra o que aconteceu nos últimos dias. Então, o que acontece se uma pessoa não toma o remédio direito, mas toma 1 ou 2 dias antes do exame? O TSH vai estar alto, refletindo a falta de controle crônica, e o T4 livre vai estar normal por causa daquela dose recente. É a pegadinha clássica. No fim das contas, a grande lição é esta. O diagnóstico nunca está só nos números de um exame. A verdadeira arte da medicina está em conectar a história do paciente, os sinais clínicos, com os padrões do laboratório. Essa correlação é a base de tudo. E para a gente fechar, fica uma pergunta para reflexão. Além da baixa adesão ao tratamento, que outras situações poderiam causar um TSH alto com um T4 livre normal? Pensar nessas outras possibilidades é o que realmente aprofunda o nosso conhecimento e nos prepara para os desafios reais da prática clínica. Até a próxima!